Aleluia, glórias a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Digam amém? Amém. Só os bonitos digam amém. Amém. Olha para o irmão do lado, agora o meu segundo mão é mais forte, hein? Senti que o segundo foi mais com autoridade, né? E os bonitos em Cristo digam amém. Amém. Aleluia, vamos ficar de pé mais uma vez em nome de Jesus. E eu gostaria de chamá-lo com toda a autoridade, com toda a força e com toda a fé naquilo que vamos declarar, que sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele, com fé, com graça, aleluia, glória a Ti, Jesus, aleluia, glórias a Deus. Deus é grandioso, Deus é poderoso, irmãos, vivemos o melhor de Deus, o Espírito Santo habita na tua vida. Quantos creem, digam amém? Você é livre do pecado, Jesus Cristo pagou todo o preço na cruz do Calvário. Quantos creem, digam amém? A Bíblia diz assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por isso somos o quê? Não temos condenação sobre nós. Quantos creem nisso, digam amém? Aleluia! Irmãos, sem mais e nem menos, vamos estar lendo as Escrituras Sagradas nesta noite. Eu queria chamar você para abrir a tua Bíblia, Evangelho de Lucas. Lucas 19, versículo 1 em diante. E a gente vai estar meditando, se você pode ler lá em cima, se você não está com a sua Bíblia, mas versículo 1 em diante, a gente vai estar lendo esta passagem. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém e amém. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, nós lemos as Escrituras Sagradas, Senhor, e Deus, a Tua palavra é a revelação do eterno, do Deus eterno para a nossa vida. Pai, que nesse momento, Pai, haja corações aqui neste lugar, prontos a ouvir a voz do Criador, a voz daquele que é o grande e poderoso, o grande eu sou, aquele que é onipresente, onipotente, aquele que nos amou primeiro, antes mesmo da gente ser gerado no ventre da nossa mãe. Por isso, Pai amado, que esses minutos que vamos compartilhar a Tua palavra, Pai, que o Senhor possa falar e penetrar no coração, na mente, em todas as áreas da vida dessas pessoas, e que a Ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória. Amém. E a igreja diz? Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, para que você esteja sintonizado naquilo que nós vamos fazer hoje, o texto e o contexto desta passagem se fala sobre um coletor de impostos, Zaqueu. E os coletores de impostos eram odiados, os cobradores de impostos eles eram odiados pelos compatriotas judeus. Simplesmente eles o viam como traidores do seu próprio povo. Até nos dias de hoje, alguém gosta de cobrador de imposto aí? Levanta sua mão. Você é apaixonado por aquele cara que vai cobrar imposto de renda de você? Ninguém é, até nos dias de hoje, né? O famoso leão, né? E nessa época existia estas pessoas.
essas pessoas que batiam de porta em porta, essas pessoas que tinham o caderninho da anotação, e Zaqueu era um desses. Irmãos, Jericó era um importante centro comercial, um lugar onde um chefe de cobradores de impostos, ele tinha um leque grande para cobrar muita propina. A gente que é do Brasil, a gente sabe como é que é isso, sim ou não? Quantos já foram dono de alguma coisa na vida? Levanta a mão aqui. No Brasil. Daí vem aquele fiscal, né, abençoado. Estou falando dos maus, não estou falando dos bons. Tem bom, né, irmão? Vamos falar a verdade. Em toda profissão tem que ter um honesto. Mas aí chega aquele cobrador de imposto e fala assim: olha, a sua empresa, ela, se eu fosse fiscalizar realmente ali de acordo com a lei, você teria uma multa aí de uns 5 milhões. Mas, se você pagar uma pequena taxa de 1.000 para mim, para mim, eu posso fazer o quê? Aliviar sua multa. Irmãos, isso não é uma coisa do Brasil, isso é uma coisa do ser humano, saiba disso. Nesta época, porque Jericó era uma cidade onde tinha muita movimentação, produção e exportação do bálsamo, era centralizada em Jericó. Então ali rolava muito dinheiro, tinha muito empresário, tinha muita gente que ganhava muito dinheiro, e os cobradores de impostos, que eram judeus e trabalhavam para o Império Romano, eles tinham o quê? Acessibilidade e poder. Nesta realidade, e é dessa realidade que eu falo de Zaqueu. Zaqueu era esse cara, um cobrador de impostos. E Jesus ia passar por Jericó. E é interessante que o texto, se você pegar Lucas 3, versículo 11, 12, ele fala assim: alguns publicanos vieram também para serem batizados, aí falando de João Batista, só para você ter uma ideia. E eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? João Batista, já lá atrás, falava assim, ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Por que João já falava naquela época, antes mesmo de Jesus estar executando o ministério? Porque já era uma prática comum. Não cobre nada mais do que é estipulado. Dentro desse contexto, Jesus ia passar por Jericó. E eu queria ressaltar alguns pontos aqui, dentro dessa passagem que nós lemos. Primeiro, pare para pensar. Zaqueu, você acha, vamos botar assim, ele era um pecador ou ele era um santo? O que vocês acham que ele era? Tem irmão que está pensando ainda. Vamos dizer, porque depois no texto ele fala que ele vai devolver a quem ele cobrou extra. Ele era um pecador ou ele era um santo? Ele era pecador, irmão. Primeira figura que aparece nessa história é Zaqueu. Um homem que não conhecia o Deus vivo, um homem que trabalhava cobrando propina, um homem que enriqueceu e fez o quê? Fez fortuna, fez dinheiro. Mas Zaqueu era o quê? Que a Bíblia diz? Não, tem uma característica de Zaqueu interessante. Ele era o quê? Baixinho. Não dá para ter tudo na vida, né, irmãos? Não é? Ele tinha dinheiro, mas ele era o quê? Nanico, baixinho. Ele não era um cara assim que nem pastor André, alto, forte, né? Que tem que ter 2 andares para poder enxergar todo mundo, porque senão, irmão, nossa, se eu for para o primeiro andar, fica só a cabeça, né? Não, Zaqueu era baixinho, e esse era o primeiro personagem. Eu quero tentar talvez entrar um pouquinho na cabeça desse Zaqueu, porque Jesus, a fama de Jesus já tinha se espalhado, eles sabiam que ele era mestre, que ele era alguém que fazia prodígios, que ele era alguém que aonde passava havia milagres, havia coisas que aconteciam naquela cidade, e ouviram dizer que Jesus iria passar naquele lugar. Zaqueu 2 não era um cara bem visto, porque eu não sei você, mas nenhum cobrador de imposto é bem visto, sim ou não? Com certeza Zaqueu tinha alguns inimigos, com certeza Zaqueu já tinha brigado com meia dúzia, com certeza tinha pessoas que queriam matar Zaqueu, com certeza tinha gente ali que estava interessado que Zaqueu fosse eliminado do mapa.
Afinal de contas, ele era um cara que não era confiável. Zaqueu ouve dizer que Jesus ia passar por ali. E é interessante a gente pensar que um pecador, alguém que extorquia, alguém que não tinha boa reputação no meio das pessoas, porque o texto fala depois, que as pessoas ficaram indignadas que Jesus ficou na casa dele. Esse alguém, essa figura, esta pessoa, ela queria o quê? Ver Jesus. Afinal de contas, era a sensação do momento. Zaqueu, o texto diz que havia uma grande multidão. E o texto nos diz, se a gente pegar ali, versículo 2, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da o quê? Multidão. Uma coisa interessante que chama atenção na vida de Zaqueu é o seguinte: o que o texto diz? Que ele queria, fale, ver Jesus. Só que Zaqueu tinha algo que impedia ele visse a Jesus. O que era, igreja? A multidão, o impedimento. Eu fico pensando, Zaqueu, que era pecador, que era um cara que não conhecia a revelação da graça até então, que era alguém que extorquia as pessoas, ouviu falar de um mestre Jesus, e de repente um grande empecilho apareceu na frente dele. Mas Zaqueu, uma coisa que nos chama a atenção é que ele não ficou parado nos empecilhos, ele não ficou parado na multidão. Irmãos, quantas vezes nós hoje, nos dias de hoje, com grandes multidões lá na frente, com grandes obstáculos na frente, a gente não dá um jeito de passar, de enfrentar, de destruir e de cair para frente. Ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar do poder de Deus, ouvimos falar do Evangelho, mas quando a multidão vem na frente, a gente, ao invés de correr, dar um jeito, achar uma figueira, o que a gente faz? Queria tanto milagre, queria tanta oportunidade, eu queria tanto ver Jesus, eu queria tanto coisa, mas tem uma multidão na minha frente. Eu queria tanto, mas tem um processo grande para atravessar. Eu queria tanto, mas é muito difícil. Eu queria tanto, mas eu nunca fiz isso. Eu queria tanto, mais e mais e mais, e a multidão se move. E não, em nome de Jesus, nesse caso, siga o exemplo de Zaqueu. Procure a figueira, procure uma alternativa, procure um meio de enxergar o mestre. Porque Zaqueu fez isso. Zaqueu não se conformou com o tamanho dele. Eu acho que é uma mal de baixinho também, né, irmãos? Já viu? Baixinho geralmente é o que ele é? Invocado, né? Lá em casa eu sou mais alto, para você ter uma ideia, né? Daí tem meu irmão que é mais novo, que poderia ser mais alto, mas Deus não o quis, né? Daí ele levanta o peitinho. Você quer? Imagina que Zaqueu devia ser no mesmo pé aqui, né, mamãe? Cadê a figueira? Eu vou subir nessa figueira. Subir na figueira. Não que o meu irmão seja pecador, que ele é tanto quanto eu, irmão. Fica claro, né? Mas a graça de Jesus já nos alcançou, amém? Então, quando há multidão, irmão, não para. Procura uma figueira, procura uma árvore, sobe, trepa em cima. Eu quero ver o mestre, eu quero ver quem é esse Jesus. Jesus existe mesmo? Jesus passava, ele queria ver quem era Jesus. Primeiro existia esse pecador Zaqueu. Não importa o que você acha de você mesmo. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que você é muito pecador, está achando que Deus nunca olhar para você, achando que Zaqueu é santo perto da tua vida, perto daquilo que você é, perto da tua atividade profissional, perto daquilo que você fez para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos, perto da história da decisão que você quer. Eu quero te dizer uma coisa: não olhe para você, olhe para Cristo Jesus. Procure uma figueira. Não se conforme com a multidão, caminhe para frente, amém? O texto segue dizendo assim, versículo 4: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Aleluia. Eu não sei porque você veio aqui nessa noite, mas eu estou olhando para um monte de pecador.
Primeiro que eu me olhei no espelho. Hello, pecador, hello. Se não é a graça de Jesus, se não é os olhos de fé, nenhum de nós poderia ficar em pé diante do grande eu sou. E você está aqui hoje sentado, porque você ouviu falar que aqui talvez seja um lugar aonde Jesus passa, aonde Jesus fala, aonde os milagres acontecem, aonde o Espírito Santo toca, aonde vidas são transformadas, aonde algo especial acontece, aleluia. Só que você sentou no banco, e você está ali, me ouvindo falar. Vamos ver o que acontece hoje à noite, lá na graça. E algo interessante, irmãos, aconteceu aqui nesse fator. Algo interessante que me chama muito a atenção, porque Zaqueu, ele estava na árvore, ele estava quietinho. Zaqueu não botou um holofote, dizendo: Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu. Já viu? Quando a gente vai pedir para criança voluntários, as meninas sabem o que é isso, né? Não sabem isso? Olha, trabalha com... Eu vou pegar os juniores. Olha, eu quero escolher um voluntário. Eu, não é assim? Só falta se jogar na frente. Zaqueu não estava assim não, irmão. Zaqueu estava que nem você, achando que Jesus não estava olhando para você. E daí, Jesus passando por aquele lugar. Eu acho incrível isso, irmão. Porque Jesus não é chamado a atenção pelos berros de Zaqueu. Jesus não é chamado a atenção porque Zaqueu era fortão, bonitão. Jesus não foi chamado a atenção. O texto nos diz o seguinte, versículo 5: quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e Jesus lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na tua casa, aleluia. Jesus não chegou, irmão. Ei, você aí, qual é o seu nome? O que você faz da vida? Nossa, teu nome é Zaqueu, prazer, sou Jesus. Não! Jesus olha para ele e o chama pelo nome. Jesus se chama pelo nome hoje, meu irmão. Jesus olha no teu coração, na tua mente, no interior, ele fala: ei, Maria, José, qualquer que seja o teu nome, eu te chamo pelo nome. Mas pastor, ninguém me nota. Jesus se nota, aleluia. Jesus se chama todo dia. Jesus olha no meio, dentro do teu coração, como ele olhou para Zaqueu naquele momento. E ele fala: Zaqueu. Eu não sei você, mas se eu fosse Zaqueu, eu tinha gelado naquela hora. Alguém já foi parado pela polícia aqui? Nos Estados Unidos? Meia dúzia só, né? Depois pergunta para o irmão como é que é a sensação, irmão, maravilhosa de ser parado pela polícia aqui nos Estados Unidos. Você está tranquilo, você não fez nada, irmão, tecnicamente, você está tranquilo. De repente, calmo, sereno e tranquilo, desce uma escola de samba atrás de você. Você, meu Deus! E a mão começa a tremer. Daí você não sabe, irmão, se você tira a mão do volante, se bota no volante, se você olha para trás, se você olha, se você quer pegar o documento, você não faz nada. Imagina que quando Jesus olha, Zaqueu, melou, ferrou. Ele me sabe, ele me conhece, já entregaram o caso para ele, e agora ele vai mandar eu descer, ele vai me fuzilar aqui em cima. Mas Jesus olha para ele, irmão: Zaqueu, desce. Rápido, Zaqueu, eu quero ficar na tua casa. O que você acha que passou pela cabeça de Zaqueu naquele momento? Melou. Jesus olha para a gente todo dia, irmão. Jesus, que é Espírito, que é ressurreto, que está aqui, que trouxe você neste lugar, Ele olha para você aonde quer que você esteja, e Ele fala: Zaqueu, desce.
e nos ensina, sabe o quê? Que Jesus não está procurando os mais santos, Jesus não está procurando os bonzãos, Jesus não está procurando os mais talentosos do mundo, Jesus não está procurando, irmãos, aquele perfeito, não. Jesus não está esperando que você faça nada, para que Ele possa gostar de você, entenda isso. Jesus olhou para o teu coração, para o interior de você, e fala assim: olha, eu te amo. E eu escolhi virar gente, eu escolhi morrer na cruz, eu escolhi tirar você da morte para a vida eterna, aleluia. Quantos amam a Jesus aqui? Diga amém. 1 João 4,19 dá-nos informação fantástica, irmão. Ele diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou, o quê? Oh, aleluia! Nós o amamos porque apesar das minhas falhas, apesar do meu pecado, apesar das minhas deficiências, apesar dos meus tropeços, Ele já me amou primeiro, Ele me amou, Ele se deu a vida, Ele fez um sacrifício por mim. Irmão, você está entendendo o que é isso? Zaqueu, pecador, cobrador de imposto, mal falado, mal visto, baixinho para completar a história. Subiu na árvore. Jesus, quando ia passar lá, Ele olha no olho dele e diz assim: Zaqueu, você, você. Eu gostaria muito que você olhasse no olho do irmão agora, e olhe bem no olho dele e fala assim: é você que Deus está falando, é com você. Mas fala um para o outro, irmão, não é só você que fala, não vale. É com você, irmão. E talvez você pense assim: espera aí, quem que está falando comigo? Deus? Não. Irmão, meu nome é André. Pela graça de Deus, Deus me instituiu pastor dessa igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: as palavras que saem desta igreja, desse púlpito, e acima de tudo a palavra que sai desta palavra revelada, é palavra de Deus para você, em nome de Jesus. É Deus falando com você: Zaqueu, desce depressa. Irmãos, esse é um momento chave nesta palavra, sabe por quê? Porque Deus fala todo dia com a gente. Deus se revela todo dia. Deus olha para nosso coração, olha olho no olho, Ele fala assim: ei, você. Mas há uma diferença, irmão. Quantos se lembram do videocassete? Os mais velhos lembram, os mais novos, Irmão, videocassete, para quem os novos não conhecem, é uma fita antiga assim, antiqua, desse tamanho, em que você enfiava no videocassete. E você tinha basicamente 3 funções ali que você tinha a opção de colocar. Uma era play, e o play, ele fazia o quê? Tocava negócio normal. E daí você assistia o filme todo. E daí tinha o stop, pá, parou. E daí tinha um botãozinho abençoado dos céus, que quando você queria rever o filme, chamava o quê? Rewind. Que é aquela setinha abençoada para trás, que, olha, tá, obrigado, a mídia, dá um aplauso para o pessoal da mídia, aleluia, aí ao vivo e a cores, oh, aleluia, era aquele abençoado ali, irmãos, e daí tinha o botãozinho para voltar, e você chegava e apertava, agora eu vou ver de volta, e você apertava o botão, quantos se lembram disso? Sabe o que estou falando, né? 5 minutos depois, tac. Quando eu arrebentava a fita, né, irmão? Mas Zaqueu tinha 2 opções, irmãos, 3 opções quando Jesus chama. Você tem 3 opções quando Jesus chama. Eu tenho 3 opções quando Jesus chama. Quando Jesus chama pelo nome, a gente tem 3 opções. Primeira, continuar andando do jeito que está. Ah, pastor, Jesus chamou, mas
Eu não vou dar exemplo de nenhum estado brasileiro, porque senão vão me bater depois, né? Vocês estão rindo do quê, irmãos? A Gabi tem não. Tem uns irmãos que tem mais fama disso, daquilo, né? A gente brinca com os brasileiros. Tem outro, irmãos, que para. Jesus chamou, ups! Mas será que ele chamou meu nome mesmo? Mas será que é comigo que ele está falando? Será? Será? E não faz nada, fica parado. E tem outros abençoados como Zaqueu, que quando Jesus chama pelo nome, fala o coração, sabe o que ele faz? Fast forward. Eis-me aqui. Jesus chama, irmão, a nossa vida para a gente correr rápido. Jesus não quer que a gente perca tempo. Jesus não fala assim, ei você, fica aí deixando a vida te levar. Que deixar a vida te levar nada, irmão. Corre, responda a resposta de Deus. Tome uma atitude proativa nas coisas espirituais. Tome um posicionamento na tua vida espiritual. Porque o texto nos diz o seguinte, que Zaqueu teve uma resposta imediata. Aleluia! Quantos estão aqui, digam amém? Amém. Me ajuda, irmão, pelo amor de Deus, aleluia aí. Oh, aleluia, ajuda aí, diz que está vivo para a glória de Deus. E diz assim, versículo 5, quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima, ele diz, Zaqueu, desce depressa, quero ficar na tua casa hoje. Então ele desceu o que, irmão? Correndo, rapidamente, e o recebeu com alegria. Aleluia. Irmão, você não vê nenhum discípulo, nenhum que foi chamado por Jesus, e talvez eu esteja falando com alguém aqui nessa noite, há pessoas que foram chamados por Cristo, e disse assim, Pedro, venha, vou te fazer pescador de homens. Pedro não parou com a redinha dele, não sei, Jesus, quanto que ganha esse negócio aí? Você não vê aqueles que foram chamados pelo mestre tentando negociar? Você não vê aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo perguntando, mas será que é verdade isso que ele está falando? Você não vê pessoas negociando com o Criador, sabe por quê? Porque com o Criador a gente não negocia, irmão. Com o Criador a gente responde imediatamente, aleluia. Com o Criador a gente não fica assim, poxa, mas será? Irmão, bora online da história. Quantos vão morrer aqui um dia? Levanta a mão. Tem irmão que não levantou. Eu falei, não, pastor, eu. Cruz credo, Jesus amado. Irmão, deixa eu te falar um negócio. A vida é curta, passa rápido. E eu vou te dizer, quando no piscar de olhos você pode estar além desse mundo, face a face com a eternidade. Jesus chama todo dia, e a nossa resposta tem que ser como Zaqueu, desce rápido da figueira, toma um posicionamento, e começa a agir em nome de Jesus. Resposta imediata, irmão. Se você tem dom, tem talento, não espere o pastor lá botar um tapete vermelho, para você servir na casa de Deus, não! Pastor, o que precisa fazer? Eu quero servir, a minha vida está aqui, eu preciso fazer algo para o eterno Deus. Irmão, tem coisa para fazer, tem vidas para alcançar, tem chão para varrer, não tem mais cadeira para desmontar, graças a Deus. Mas tem coisas que Deus quer usar a tua vida, tem coisas que Deus quer usar os teus talentos, o teu dom, as tuas finanças, todas as áreas da tua vida Deus quer usar. Deus está te chamando hoje, e qual a resposta que você vai dar na presença de Deus? Não temos tempo a perder, irmãos. Porque uma vez Jesus chegou para um jovem rico, o jovem rico chegou, o que eu posso fazer a mais para ganhar a vida eterna? Jesus, conhecendo, obedece todos os mandamentos. Daí o jovem estufou o peito, falou para assim, isso eu tenho feito. Daí Jesus, que conhece o interior, ele olhou para ele e falou assim, jovem, então faz o seguinte, que bom que você tem feito, vende todas as tuas coisas, dá aos pobres e siga-me. Aquele jovem baixou a cabeça, virou as costas e foi embora, porque ele tinha muito dinheiro. Sabe que às vezes, irmãos, a gente não tem muito dinheiro, mas aquilo que a gente tem, que é a nossa riqueza, a gente não quer colocar nas mãos de Deus, porque a gente tem Deus as coisas que a gente tem, e a gente não quer se deixar levar pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Jesus nos chama todo dia, Jesus está chamando hoje, irmão. Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desceu depressa, aleluia, por isso. Irmãos, quando a gente prega o Evangelho, nossa cultura brasileira estabeleceu algo terrível. Porque quando a gente faz apelo, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, dá a impressão que a gente está num feirão, já viu? Quem quer, por favor, aceite. Jesus é lindo, Jesus vai te dar alegria. Tome uma atitude e a pessoa fica lá. Não sei. Irmão, que não sabe, irmão. Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. O homem nu veio neste mundo e nu sairá dele. Nada temos, nada possuímos. É uma ilusão a gente trabalhar a vida inteira por coisas que a gente não vai ter na eternidade. E com isso eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, não deva construir, não deva fazer projetos. Nós precisamos produzir, fazer projetos, se for a vontade do Pai ser rico, que seja rico, amém? Tem uns que tomaram posse, o resto ficou assim, nossa, agora. Se for da vontade de Deus que você tenha muitas riquezas, é necessário que você diga, amém. Amém, aumentou. Irmão, não é pecado ser rico, a gente já pregou várias vezes sobre isso. É bom ter riqueza, é bom ter recursos, é bom a gente poder fazer as coisas, é bom pagar as contas em dia, amém, irmão? Tem gente que não acha, vamos lá, eu estou insistindo, vamos lá. É bom pagar as contas em dia, amém? Jesus, é bom ter poupança, amém? É bom deixar uma herança para os filhos, amém? Aleluia, Pai do Senhor, Jesus, amém, Jesus. Mas tem uma coisa que é muito melhor do que tudo isso que a gente falou. Ter a salvação, a certeza da vida eterna. Tem uma canção muito antiga que fala que segurança sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou de Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. E o refrão faz assim: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Quarto e último ponto, irmão, graça revelada. Zaqueu, versículo 7 diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Sabe de uma coisa, toda vez que você toma um posicionamento em direção a Deus, você vai ter pessoas que vão ir contra a tua posição. Toda vez que você, falar de volta, toda vez que você vai em contra o Senhor Jesus, você vai ter pessoas que vão estar contra a tua posição. Murmuradores, reclamadores, pessoas que não acreditam, pessoas que botam pedra no negócio. Sabe qual é o problema de um pessimista, irmão? Que ele sempre acha problema em todas as coisas. Pode ser a melhor coisa do mundo, ele vai achar um problema. Graça revelada, o texto diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. O texto segue: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei o quê? 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Irmãos, eu creio piamente que aquele que é salvo, aquele que é remido, aquele que é regenerado,
ele é salvo, remido, regenerado para a eternidade. Quando a gente nasce de novo, quando a gente nasce no Espírito, a gente não fica naquele brincadeirinha assim, nasci, morri, morri, nasci, morri, sou salvo, não sou salvo, sou salvo, não sou salvo. Não! A pergunta não é se eu perco ou não a salvação, a pergunta é, você é salvo ou não? Você é novo nascido ou não? Você tem o Espírito Santo dentro de você ou não? Porque, irmão, vir na igreja não representa a salvação, desculpa. Vir na igreja não quer dizer que eu sou cristão. E se a pessoa que está do teu lado, você acha que não é cristã, não olha para ela agora, olha para mim. Sim, comigo, para não, né? Brincadeira, irmão. Mas, irmão, vir na igreja, deixa eu te falar uma coisa, até o diabo vem na igreja, irmão. Como eu falei na outra pregação, saber a Escritura, o diabo sabe as Escrituras, melhor do que eu e que você junto. Mas onde é o Espírito Santo de Deus, é onde é o novo nascimento, onde é o convencimento, aonde uma resposta genuína ao chamado de Jesus, sabe o que acontece? Transformação, aleluia! Vidas transformadas, caráter transformados, atitudes transformadas, exalamos o bom perfume de Cristo, aleluia! Somos cheirosos espiritualmente, amém? Oh, aleluia! Por quê? Porque Zaqueu ele fala assim, Senhor, se eu fazia isso, não vou fazer mais. Senhor, se eu extorquir, eu vou devolver 4 vezes. Senhor, se eu pecava, eu não vou pecar mais. Senhor, se eu mentia, eu não vou mentir mais. Senhor, se eu andava assim, e eu estou ficando cansado. Senhor! Irmãos, o Evangelho nos confronta, nos transforma, nos faz cada vez mais parecidos com Jesus. É impossível alguém conhecer Jesus, alguém conhecer a graça, alguém conhecer a salvação, alguém ser chamado pelo Espírito Santo de Deus e continuar vivendo no mesmo estilo de vida. Se continua porque não conheceu Jesus, ele não ouviu a voz, ele pode até gostar do Evangelho, ele pode até olhar Jesus de longe, mas quando Jesus chama, irmão, e quando Jesus entra na nossa casa, e quando Jesus toca o nosso coração, algo espiritual acontece lá dentro. A gente pode olhar para o Senhor e falar, Abba Pai, Senhor, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora, de contigo andar. Senhor, antes eu pecava, antes eu caía, eu vivia no desejos da carne, e nada me incomodava, eu achava tudo normal, mas Pai, agora, depois que eu conheci ao Senhor, Pai, eu não consigo mais viver longe da Tua graça, longe do Teu caráter, longe dos Teus caminhos. Jesus te chama hoje à noite. A Mel vai vir cantar uma canção. E nesse final de mensagem, irmãos, eu gostaria que você, em nome de Jesus, olhasse para o interior do teu coração nesta hora. Porque talvez você esteja como Zaqueu, numa árvore. Talvez você nunca teve Jesus entrando no teu coração verdadeiramente. Olha para mim, deixa que elas se ajeitam lá. Porque fechamento de mensagem, irmãos, é aquela hora que Jesus nos chama, é aquela hora que Jesus nos fala pelo nome, é aquela hora que o Espírito Santo está tocando no teu coração, na tua mente, no interior, e coisas que só você sabe, eu não sei, coisas que só o Espírito Santo de Deus é capaz de tocar, coisas que só Ele pode detectar em nós. E quando Ele chama, irmão, a gente não fica gelado, parado. A gente responde. A gente sai correndo. E fala, Senhor, eu ouvi a Tua voz hoje. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos.
baixar sua cabeça onde você está, enquanto essa canção é ministrada. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Fique de pé, levante suas mãos, cante mais uma vez. És mais real. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Cante bem alto, Abba. Abba, eu pertenço a ti, Senhor. Abba, Pai, eu pertenço a ti. Estás mais perto de a canção em meus lábios. Sinta a presença dele nessa noite aqui. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Amém. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, Pai, eu pertenço a ti. Mais uma vez, Abba. Abba. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti, Senhor. Abba, eu pertenço a ti. Abba, Pai, eu pertenço a ti. Irmão, eu quero chamar você hoje. Hoje você que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus,
E você que hoje precisa sair da figueira correndo, você que precisa hoje que Jesus entre na tua vida e talvez mude a tua sorte nessa noite, eu quero chamar você que saia do lugar e vem aqui na frente enquanto a Mel continua cantando, porque eu quero orar com você. Eu quero hoje ministrar sobre a tua vida, e em nome do Senhor Jesus, a sorte vai mudar, as coisas vão mudar, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E eu quero convidar você a sair do teu lugar, enquanto ela canta a canção, e nós vamos estar orando juntos, nós vamos estar recebendo Jesus junto, na nossa casa, na morada, no coração, aonde quer que seja, em nome do Senhor Jesus. Abba. Se Deus falou com você, vem aqui na frente, irmão. Não espere amanhã, não espere o dia seguinte. É hoje que Jesus te chama, é hoje que o Espírito Santo te chama. Pode ir aqui na frente, pode virar para frente aqui mesmo. Olhe para mim e continua cantando, comece a falar com o Senhor. Se você ouvir a voz de Deus hoje, saia do lugar, saia correndo, porque hoje à noite, que o Espírito Santo de Deus te chama. Está aqui na frente, canta mais uma vez. Teus pensamentos, Senhor, me definem. Oh, canta com o coração, fala para Ele. Se você está no banco, o Espírito Santo falou no teu coração, irmão, eu quero dizer para você, não é a palavra de homens, mas é a palavra de Deus sobre a tua vida. Há uma necessidade da gente se mover, há uma necessidade da gente sair do lugar, espiritualmente falando. Oh Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade, Senhor, Senhor, Abba, eu pertenço a Ti. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade, teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a Ti. Deus, Abba, eu pertenço
recomeço, vamos lá. Yeah. Teus pensamentos. Fala, canta bem alto isso. Me define. Ora, Chica. Canta se enchendo da presença de Deus. És a minha realidade. Adora Ele agora, irmão, adora Ele. Que igreja, adora Ele. Igreja que está no fundo, adora Ele. Igreja que está sentada no banco, adora Ele. Seja ousado na presença de Deus. Adora o Senhor. Teus pensamentos te define, aleluia. És tudo para mim. És a minha realidade. Oh, obrigado, Jesus, por isso, Pai. Ora se cantiai. És a minha realidade. Ora se. Fale com autoridade, Abba. Abba, eu pertenço a ti. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. À medida que você canta, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Abba, eu pertenço a ti, Senhor, Senhor. Abba, eu pertenço a ti. Quero que você coloque a mão no teu coração, você que está aqui na frente. Você vai repetir essa oração comigo nessa hora. Você vai falar: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz e eu respondi ao teu chamado. Nessa noite eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. Entra na minha casa, faz morada no meu coração, seja o Senhor da minha vida, e a partir de hoje eu serei totalmente seu. Usa a minha vida. Eu te entrego o meu coração nesta noite, em o nome de Jesus. Pai, nessa noite, Pai, teus filhos oraram, entregaram a sua vida. E Deus, eu quero, Pai amado, no poder e na autoridade que me foi dada no teu nome, Pai, selar essa noite, Pai, no mundo espiritual. Pai querido, que a partir de hoje, Deus, eles possam viver uma nova dimensão de vida, de intimidade com o Senhor. Pai amado, que a partir de hoje, Pai amado, as atitudes, pensamentos, posturas, elas sejam transformadas pelo Teu poder que habita neles. Eu os abençoo e declaro a bênção de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá um abraço no irmão que está aqui na frente do teu lado. Diga assim: irmão, Deus te abençoe. A igreja aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Dá um abraço forte nele e nela, em nome de Jesus. Dá um abraço nele e nela. E se volta para o teu lugar em nome do Senhor Jesus. Oh, Jesus. Aleluia.